Hoje nós vamos falar de mais uma droga clássica da cardiologia. Hoje a gente vai falar de hidroclorotiazida. A hidroclorotiazida é um diurético tiazídico que atua no túbulo contornado distal do néfron. Vai promover uma maior excreção de sódio e de cloreto. Promovendo maior excreção de sódio, a gente espera uma maior diurese. Então, o mecanismo antihipertensivo da hidroclorotiazida se dá inicialmente por esse efeito natriurético. Então, a gente vai perder mais sódio, vai diminuir então o volume circulante e o volume extracelular. Mas após 4 a 6 semanas utilizando a hidroclorotiazida, a gente costuma ter uma normalização do volume circulante. E aí a gente vai ter uma redução da resistência vascular periférica e seria esse o mecanismo antihipertensivo da hidroclorotiazida a partir daí. Ele vai levar à perda também de potássio e de magnésio, além de uma redução da excreção de ácido úrico. Então pode aumentar os níveis séricos de ácido úrico. E é por isso que nesses pacientes usando hidroclorotiazida, a gente pode ver tanto distúrbio hidroeletrolítico. Então a gente pode ver hiponatremia, pode ver hipocalemia, potássio baixo, hipomagnesemia e hiperuricemia, aumento de ácido úrico, que pode ser complicado para alguns pacientes que já têm alguma doença relacionada ao ácido úrico, como por exemplo a gota. A hidroclorotiazida é rapidamente absorvida no trato gastrointestinal, começa a sua ação aí em torno de 2 horas e tem um pico de ação em 4 horas. E geralmente a gente mantém um efeito da hidroclorotiazida nas próximas 6 a 12 horas. Por isso, geralmente a gente costuma orientar a usar uma dose de 12,5 a 25 miligramas no período da manhã, que seria o período que você poderia ir no banheiro mais tranquilo, poderia ter um aumento da diurese sem atrapalhar tanto o período de sono, por exemplo. A gente teria então indicação de utilizar hidroclorotiazida no cenário da hipertensão arterial, podendo ser utilizada de forma isolada ou associada a outros fármacos. A gente pode utilizar também hidroclorotiazida no cenário da insuficiência cardíaca, e aí geralmente para pacientes com uma hipervolemia refratária, paciente com IC, com fração de ejeção reduzida, geralmente já está tomando diurético de alça, furosemida, já está tomando espironolactona, e se mesmo com tudo isso ele persiste hipervolêmico, geralmente ele vai estar desenvolvendo uma alteração no túbulo contornado distal, ele começa a ficar mais hipertrofiado por causa do uso crônico de diurético de alça e começa a absorver muito mais sódio. Então, nesses pacientes que estão com hipervolemia refratária, usando espironolactona e furosemida, são pacientes que podem responder muito bem ao associar hidroclorotiazida. É o que a gente chama de bloqueio sequencial do néfron. Associando hidroclorotiazida para esses pacientes, muitas vezes a gente consegue promover uma diurese mais efetiva e consegue ajudar a controlar, então, esses sinais de hipervolemia. Além disso, a gente pode usar a hidroclorotiazida também em outros estados edematosos, aí, como, por exemplo, pacientes com cirrose hepática, pacientes com disfunção renal também. Contraindicação ao uso da medicação seria, então, hipersensibilidade a alguns componentes, ou então uma disfunção renal grave, uma disfunção hepática grave, ou a presença de distúrbios hidroeletrolíticos que justifica a gente não iniciar nesse momento essa medicação. Os principais efeitos colaterais são fraqueza, cãibras, pode evoluir com hipovolemia pelo efeito da medicação e pode reclamar também de disfunção erétil. Por essas alterações hidroeletrolíticas que a gente pode ver nos pacientes usando hidroclorotiazida, a gente pode encontrar também bastante arritmia, principalmente arritmia ventricular, como extrasístoles, que geralmente melhoram com o controle dos distúrbios hidroeletrolíticos. Além disso, ele leva a uma redução da liberação de insulina, podendo levar então a um aumento da intolerância à glicose. E pode também aumentar o ácido úrico, como a gente já comentou. A indapamida, que é um diurético com uma ação semelhante à hidroclorotiazida, costuma ter um perfil de segurança melhor. E a clortaridona, que seria uma outra medicação também semelhante à hidroclorotiazida, costuma ter uma potência um pouco melhor do que a hidroclorotiazida. O cuidado que a gente tem que ter com esses pacientes que iniciam o uso da hidroclorotiazida é em relação a alterações oftalmológicas. Então, a hidroclorotiazida é uma sulfonamida e pode levar a uma reação idiosincrática. Pode ocorrer um glaucoma agudo de ângulo fechado nesses pacientes ou uma miopia aguda. Então, se o paciente começar a reclamar de uma diminuição de acuidade visual, qualquer alteração visual, a recomendação aqui é interromper imediatamente a hidroclorotiazida e procurar um oftalmologista de emergência em alguma avaliação para ver se não tem que tomar nenhuma medida para redução de pressão ocular, por exemplo, que isso pode levar a lesões irreversíveis da acuidade visual. Além disso, tivemos alguns estudos mostrando um aumento da incidência de câncer de pele não melanoma nesses pacientes que faziam uso crônico de hidroclorotiazida, geralmente relacionados a uma dose mais alta, acima de 50 mg por dia. Teve um aumento discreto de carcinoma de base celular e carcinoma de células escamosas nesses pacientes.
Então, para pacientes que muitas vezes já se apresentam idosos com vários episódios de ressecção de carcinoma basocelular, por exemplo, talvez seja uma boa a gente optar por uma outra medicação antihipertensiva. Além disso, a gente tem alguns relatos também de lúpus induzido por fármacos que ocorrem com o uso da hidroclorotiazida. Então o paciente começa a apresentar alguns sintomas que lembram aí um lúpus eritematoso sistêmico, mas fora da faixa etária, pacientes homens mais idosos, e daí a gente tem que considerar também suspender a medicação. Então essas foram algumas dicas em relação ao uso da hidroclorotiazida, espero que tenham gostado. Continue nos acompanhando, todo dia um conteúdo novo aqui para vocês.